Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a igreja e o tempo do fim. Tempo esse que nós temos vivido. Mesmo que esteja passando despercebido para alguns, ainda é uma realidade. Estamos próximos do tempo do fim, ou já estamos vivendo ele de alguma forma. E eu queria usar como referência o livro de Isaías, do capítulo 13, dos versículos 4 a 9, trazendo um pouco daquilo que aconteceu e que foi previsto através do profeta, que aconteceria nos tempos de Jesus, ou logo após o tempo de Jesus, após a sua vinda, mas que também é uma palavra profética acerca do nosso tempo, que foi confirmado ou foi escrito através de João no Apocalipse. Mas vamos usar Isaías para nós termos um entendimento acerca de como a igreja ela é vista, como a igreja ela é tratada, a igreja como se comportou e como tem se comportado ou deve se comportar, mesmo diante das situações a qual se nos apresenta. Vamos trazer uma reflexão, vamos fazer uma reflexão então acerca disso. Do versículo 4 a 9 de Isaías 13 diz assim: Já se ouve sobre os montes um rumor como de uma grande multidão, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos reúne as tropas de guerra. Eles vêm de um país remoto, desde a extremidade dos céus. É o Senhor e os instrumentos de sua indignação, para destruir toda a terra. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados. Angústia e dores tomarão conta deles e se contorcerão qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros, com o rosto da cor do fogo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Esta é uma realidade da igreja, que foi profetizada por Isaías. O texto é um tipo de literatura surgida inicialmente no Antigo Testamento, em épocas de tribulações, provações, sofrimentos e tristezas. O Apocalipse, ele não é o único livro da Bíblia que trata desse assunto. Tanto é que nós lemos agora Isaías. O Apocalipse foi escrito em um período de grande crise e perseguição para a igreja primitiva. E almejava destruir, era um tempo onde havia um alvo, destruir o cristianismo. Isaías profetizou sobre a vinda do Cordeiro. O Apocalipse, ele revela o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É o que nos dá vitória. Ele é o alfa e o ômega. É aquele que era e que há de vir e virá. É ele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É ele que nos faz mais que vencedores em nossa jornada na terra. Domiciano, o rei Domiciano, na época se considerava um deus, punindo com martírio, exílio, torturas, confiscos e a morte de quem não o adorasse. Será que você traz a lembrança um pouco daquilo que o mundo tem apresentado? A falta de adoração aos seus costumes, às suas pregações, os seus posicionamentos, suas ideologias. Domiciano ele estabeleceu um sistema de acusadores que agiam como flagelos ou com flagelos. Será que nós temos acusadores hoje? Será que a mídia tem trabalhado a favor dos santos? Será que a mídia tem defendido os pecadores
ou aqueles que defendem a sobriedade, que defendem a moralidade. Os cristãos da época recebiam todos o impacto destrutivo dessa política de Domiciano, do rei, do governador, do político, do líder. João, o autor do livro de Apocalipse, ele encontrava-se exilado na ilha de Patmos exatamente por isso, porque ele não compactuava com as ordens vindas do governo da época. E com isso ele foi alvo das perseguições, foi preso numa ilha. Lá ele teve a oportunidade de refletir sobre o conflito que havia surgido entre o Estado e a igreja cristã. Em Apocalipse 1:11 indica que o livro foi dirigido às 7 igrejas que estão na Ásia. Porém, a mensagem não estava limitada a essas igrejas. O uso do número 7, que simboliza a inteireza ou a perfeição, indica que o livro era para todas as igrejas da Ásia Menor. As condições dos cristãos que receberam o Apocalipse eram bastante críticas. Por décadas, o cristianismo passara despercebido do Império Romano. O judaísmo era considerado uma religião legal, e Roma via o cristianismo como uma parte do judaísmo. Entretanto, aos poucos, Roma notou que o cristianismo e o judaísmo, eles eram distintos, eles não caminhavam juntos. O cristianismo passou a ser considerado, então, uma religião ilegal. Por quê? Ao contrário das demais religiões, buscava conquistar seguidores e prosélitos, fato esse que não era tolerado por Roma. Será que nós, cristãos, por não estarmos seguindo os mesmos passos de todas as outras religiões ou das ideologias do Estado, temos sido aplaudidos ou perseguidos? A igreja da época aspirava a tornar-se, a igreja hoje deve tornar-se e buscar ser universal. E o reino de Deus era o seu principal ideal. O cristianismo era uma religião exclusivista, porque os crentes se recusavam a participar da vida social do mundo e dos costumes pagãos, e não ter deuses romanos em casa. E isso fez com que o povo em geral visse os cristãos como inimigos de seus deuses. Este clima de animosidade levava o povo em geral a acreditar em tudo que se falava mal dos cristãos. Criava-se muitas mentiras. A mídia local ou da época, eles criavam muitas histórias em torno dos cristãos. Histórias mentirosas. E os cristãos eram acusados de todo tipo de iniquidade. O povo achava que os cristãos promoviam cultos e orgias secretas à noite, que bebiam sangue e comiam carne humana. Olha só. Uma vez que todo soldado romano tinha que assumir compromissos com os cultos dos ídolos do Estado, os cristãos acabavam por se negando em ir à guerra. Entendiam que Cristo havia ensinado a largar a espada e usar meios pacíficos para a solução das situações. Vocês lembram daquele filme Até o Último Homem? O posicionamento de um cristão? Qual foi? Assistam esse filme. Isso contribuía para que o povo em geral odiasse os cristãos, porque eles entendiam que os cristãos não defendiam os direitos do povo ou os interesses do Estado. E o Império acabava considerando os cristãos como traidores. Os cristãos, eles se negavam a cultuar o imperador. Eles se negavam a afirmar que Deus César era superior ao Deus Cristo. O veredito do governo de Roma era que aquele grupo traidor e rebelde deveria ser exterminado. Os cristãos deveriam ser exterminados. Irmãos, deem uma olhada no que está acontecendo ao redor do mundo. Só nos últimos meses, no norte da Índia, mais de 60 igrejas cristãs foram fechadas e queimadas.
e já são dezenas de cristãos mortos no norte da Índia, única e exclusivamente por serem cristãos. Eu poderia contar histórias, e talvez eu faça em algum momento um vídeo falando sobre a perseguição dos cristãos ao redor da terra durante todos os dias. Todos os dias existem cristãos sendo mortos. É isso que nós vivemos hoje, um tempo de perseguição da igreja. Irmãos, as igrejas serão fechadas. Veja a China. A China fechou todas as igrejas cristãs. Todas. Só permaneceram aquelas que eles chamam de igrejas legais ou oficiais, a qual são acompanhadas pelo Estado e só se prega aquilo que o Estado permite. O mundo hoje, ele não gosta do que nós pregamos. O governo não gosta do que nós pregamos. O governo, os líderes políticos, eles têm nos perseguido por conta da nossa pregação. Eles não aceitam o livro que defendemos, a Bíblia. Veja só, se a Bíblia fosse algo, e é algo a você pensar, se a Bíblia fosse um livro como outro qualquer, a China, a Coreia do Norte e muitos outros países não matariam pessoas pura e simplesmente por terem a Bíblia. Se nós formos em vários lugares do Brasil, Nordeste, Sertão do Nordeste, Norte, enfim, Centro-Oeste e até mesmo aqui na nossa região, nós estamos no Paraná, região Sul. Talvez a gente não fique sabendo de todas as histórias que acontecem, mas há muita perseguição. Há aqueles que consideram que a Bíblia seja a verdade. Preparem-se, muitos serão presos. Líderes evangélicos, pastores, que continuarem a defender que a palavra de Deus é a verdade, que a Bíblia é o livro a qual nós devemos continuar usando como fonte de referência para o nosso comportamento, as nossas decisões, a nossa vida, e assim nos posicionarmos, muitos serão presos. Eu não sei se eu ficarei livre durante muito tempo, mas eu sei que chegará o tempo, se eu estiver vivo, e esse tempo não vai demorar a chegar. Pelo contrário, ele já é uma realidade. Talvez não aqui tão perto de nós, mas ele já é uma realidade. Qual será o nosso posicionamento como igreja? Qual será o nosso posicionamento diante de Jesus? Nós continuaremos a falar e defender o teu nome, o nome dele. Nós continuaremos a defender que nós somos dele, nós somos o povo de Jesus, nós somos o povo da cruz, ou nós nos submeteremos àquilo que o mundo, que as lideranças continuam a pregar como ideologia, e nós, por receio, por medo, ou por falta de posicionamento no espírito, nos entregarmos às ideologias que este mundo tem estabelecido. Nós temos visto testemunhos incessantes aparecerem. Se nós vemos a nossa política hoje no Brasil, muitos dos líderes cristãos, ou que eram líderes cristãos, decidiram seguir esse processo. Senhor, que a graça do Senhor esteja derramada sobre as nossas vidas para que nós possamos verdadeiramente vencer aquilo que possa vir nos destruir, que possa vir nos derrubar. Mas nós, o povo da cruz, decidimos continuar a seguir os teus passos, seguir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.